Olá, raios de sol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Desvendando os Chakras. E hoje estamos no penúltimo chakra, no sexto chakra, conhecido como Agnya Chakra ou chakra do terceiro olho, e está relacionado à percepção, intuição e à nossa visão interior. E para você que é novo no canal, que está chegando aqui agora, muito prazer. Eu sou Pamela Schaefer Surya, idealizadora do método MAS, Movimentos, Aromas e Sentir. E aqui nesse canal você encontra tudo aquilo que transborda no meu continente interno a partir das minhas experiências e do trabalho que eu desenvolvo no Espaço Conexão Surya e também nos atendimentos online. Bom, vamos então ao nosso vídeo, ao tema desse conteúdo desse mês, que é o sexto chakra, Agnya Chakra, o terceiro olho, que é relacionado à percepção, visão interior e é o centro da nossa capacidade de perceber para além das aparências superficiais, aquele que permite a gente acessar os insights profundos, as compreensões intuitivas. Esse chakra, ele governa a nossa clareza mental, a visão espiritual e nos ajuda muito a discernir a verdade e alinhar a mente com a nossa sabedoria interior. Ele representa a intuição, a sabedoria e a percepção interior. Em resumo, ele é o chakra que nos permite discernir a verdade da ilusão. Então, vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre Agnya Chakra? Vamos então começar entendendo aí o que significa Agnya Chakra, né? Que ali entre parênteses está escrito em sânscrito, e Agnya Chakra significa, é o chakra que tem o significado de ponto de comando. E ele está localizado bem aqui, ó, entre as nossas sobrancelhas, conhecido também como chakra frontal, como chakra do terceiro olho. O número de pétalas são 2 pétalas. A gente pode ver no yantra, né, que o yantra é essa figura ao lado do nome. E o yantra desse chakra, ele é uma flor de lótus violeta de 2 pétalas, uma de cada lado do círculo, e dentro desse círculo há um triângulo invertido com o Om ao centro. E o Om é o som da totalidade, o som primordial do universo. A cor que representa esse chakra, violeta ou azul índico, o seu elemento é a luz. E o Bidya Mantra, lembrando aí o que é o Bidya Mantra? É aquele som, aquele mantra que é uma sonoridade, né? Nós temos mantras que são frases, que são maiores, mas o Bidya Mantra vai ser a sonoridade, aquele mantra curtinho que vai representar esse chakra. E aqui nós temos o Om. Falamos do Bidya Mantra no slide anterior e agora nós vamos falar do mantra que representa, né? Que é o símbolo, um dos mantras que... Falando um dos mantras porque às vezes vão ter outros mantras também que a gente pode direcionar, que vai estar condizente com os aspectos de um chakra. Mas aqui eu trago para vocês o Soham, que é eu sou, que vai referir a toda a criação, ao sopro unificado. A frequência desse chakra é 852 Hz, nota musical Lá, e os cristais, como ele está associado tanto ao azul índico quanto à cor violeta, então a gente também vai poder utilizar cristais, né, pedras índicos, nesse caso o lápis lazuli e a sodalita, pedras violetas que são a ametista, cacochenta e a fluorita lilás. Nomezinho complicado, né, de falar um pouquinho. E para quem está chegando nesse vídeo, que ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo você que assista dos chakras anteriores, assista a primeira aula, porque essas pedras a gente pode usar também no local do chakra para equilibrar, para ajudar na harmonização. Então, se eu tenho uma lápis lazuli, que é uma pedra linda, que eu sou apaixonada por ela, a gente pode colocar aqui, ó, entre Agnya Chakra e já vai estar fazendo aí um trabalho de ajudar na harmonização desse chakra. E quais são as áreas do corpo associadas a esse chakra? Os nossos olhos e o hipotálamo, que é o centro do processamento das nossas emoções, que é localizado no nosso cérebro. E a glândula endócrina, que é relacionada a esse chakra, é a glândula pituitária, também conhecida como hipófise. Ela vai ser uma glândula que ela é do tamanho de uma ervilha e ela vai ficar na base do nosso cérebro. E a finalidade dela, ela tem a função, ela é vista como uma glândula mestre. Mas por quê? Porque ela vai ser responsável pela função das maiorias das outras glândulas endócrinas, né? Ela que vai produzir e liberar os hormônios que controlam o crescimento, o metabolismo, a função reprodutiva e muitas outras funções vitais do nosso corpo. Então, a gente vê aí que
é uma glândula que ela exerce um papel super importante no nosso organismo. O hormônio associado é a vasopressina, que a função principal dela é regular o equilíbrio da água no nosso corpo e a pressão arterial. O sentido, aí vem que a gente está falando de chakra que trabalha a intuição, né? Então o sentido é o sexto sentido. E os alimentos restauradores é a gente ter uma alimentação consciente na quantidade moderada, na quantidade certa. E esse quadrinho que eu amo, nesse chakra, ele não é tão extenso como os outros, mas vamos já entender aí como são os padrões negativos e positivos desse chakra, e aí convido você já a trazer uma percepção de como você acha que está esse seu chakra. O padrão negativo, dependência e orgulho pelo conhecimento teórico e intelectual. O positivo, habilidade de manter a consciência no estado de autoconhecimento. Então não tem aquela questão do ego, do orgulho, né, do reconhecimento intelectual. Ele vem de uma forma positiva com uma consciência. E um outro padrão negativo, o apego e identificação com as experiências espirituais. E o positivo, o ser permanece inabalável como testemunha no centro de todas as experiências. Então, o negativo não tem aquela... eu não me sustento nisso, né? Eu não trago isso como uma muleta, mas eu acabo sendo o centro dessas experiências, né? Como testemunha nessa relação aí, principalmente no que tange à espiritualidade. Condições físicas de saúde relacionadas a esse chakra, problemas oculares, pois é, eu uso óculos, e aí eu fico aí pensando, né? Se a gente for olhar, eu adoro a linguagem do corpo, as fofoquinhas do corpo, então eu consigo entender por que eu uso óculos. E às vezes eu fico até pensando assim, me propor um exercício para tentar mudar, ressignificar um pouco aí essa visão que vem daqui do meu terceiro olhar e que com certeza vai refletir aqui também nos meus olhos. Problemas oculares, dor de cabeça, pesadelos, vista cansada, visão confusa, problemas neurológicos. E as condições de saúde psicológica relacionadas a esses chakras é falta de consciência da dimensão espiritual do ser. É quando a pessoa ela é isenta dessa consciência da nossa dimensão espiritual, do quão incrível nós somos, né? Muito mais do que a gente imagina. Qual que é o arquétipo positivo desse chakra? É o yogi, e no feminino a gente fala yogini. Né? O que é um yogi, uma yogini? É aquela pessoa que ela vai buscar pelo autoconhecimento, que a gente fala que é do caminho de yoga, né? Que é essa visão da totalidade do ser, é relacionada a uma paz interior, a uma conexão mais profunda consigo e assim também com o universo, né? Então, o arquétipo positivo é esse yogi e o arquétipo negativo é o mago negro, aquele que acha que traz a espiritualidade como uma coisa positiva, né? Mas na verdade não, ele está usando ali de uma forma orgulhosa do ego e não com essa percepção da totalidade do ser, do todo e com essa leveza da espiritualidade. As deidades associadas, a gente tem Shiva, né, que é a personificação da energia cósmica da transformação, é uma deidade hindu, e Vishnu, né, que é o Senhor, né, e no hinduísmo, né, a gente fala Vishnu, que é o Senhor, que é o Deus Supremo. O animal associado a esse chakra, unicórnio. O unicórnio existe? Não. Mas por que o unicórnio? Porque se a gente for até olhar dentro da medicina xamânica, a presença do unicórnio, né, nessa questão do imaginário, nessa força, ele vem justamente para convidar a gente a romper com a ilusão da vida e viajar pelas dimensões, né, da vida térrea, né, desses condicionamentos onde a gente está abrindo essa percepção para a gente poder viajar não no sentido de estou viajando na maionese, mas de explorar, né? De nos conectar com o universo, com a imensidão, com algo que é muito maior do que essa matéria, do que está aqui, do que é palpável na nossa realidade. Relacionamento se expande para abraçar o todo e o cosmos, né? Então a gente está mais uma vez falando de totalidade, de universo, de algo que vai para além daqui, né? E é o todo, né? E tanto não é à toa que o Bija Mantra é o mantra Om. Ferramentas de cura, Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento, que é a busca pelo conhecimento. Qual é a afirmação desse chakra? Eu vejo. E se eu vejo com o terceiro olho, com o olhar da sabedoria, eu compreendo. E eu compreendo de uma forma positiva, né? Não de uma forma que resiste, de uma forma que entra em embate com o outro. É aquela compreensão que ela é leve, onde tudo está no seu devido lugar. Né? E me veio até aqui falar que é aquela compreensão que a gente vê e entende que
tudo começa e termina na gente, né? Eu acho muito profundo isso, muito bonito, entender que tudo começa e termina na gente e que tudo que acontece conosco diz respeito à maneira como a gente vê as coisas, como a gente compreende e a nossa permissão também, né? Então é sempre muito sobre nós e não sobre o outro. As preocupações, autorreflexão, intelecto, percepção, clareza mental, sonhos, memória, intuição, compreensão e imaginação. Esse chakra em estado equilibrado, ele vai gerar uma inteligência ativa, memória boa, a pessoa vai ser intuitiva, vai ter aquela mente aberta, receptiva, né, e perceptiva, e com uma abertura também para o que tange aos assuntos aí da espiritualidade, ao sentir, ao compreender, ao ver a espiritualidade. E em estado desequilibrado, a pessoa vai apresentar esquecimento, visão deficiente, excesso mental, mente fechada, desconexão com a intuição e vai ter também experiência de pesadelos. Você se identifica com algum desses aspectos aí, equilibrado ou desequilibrado? Se sim, já coloca aqui no comentário que eu quero entender um pouquinho mais aí da sua relação e da sua percepção dessa aula com a sua autoanálise do seu Agnya Chakra. Movimentos, aromas e sentir. Sim, os óleos essenciais estão inclusos nessa metodologia que eu adoro e idealizei com muito carinho. Então, quando a gente tem nosso Agnya Chakra enfraquecido e a gente precisa intensificar essa energia, né? O que é, e geralmente, qual que é o aspecto de quando ele está enfraquecido? É aquela dificuldade, aquela resistência que eu tenho de aceitar novas ideias, de mudar de opinião, né? De soltar e ceder, né? Acho que vem a palavra assim, cessão, né? De ceder as coisas. E o óleo essencial indicado para isso é o óleo de salves clareia, que ele é o óleo da clareza mental. Ele é um óleo que é estimulante da percepção, do olhar para dentro de si. Daí, quando a gente olha para dentro de si, esse olhar interior, a gente vai ampliar a nossa intuição e a nossa sensibilidade. E precaução, atenção, gestantes, jamais não utilizem esse óleo essencial. Para amenizar, quando a energia ela está muito alta, né? A gente está com sintomas de dispersão de pensamentos, confusão mental, letargia. Então, esses aspectos mentais, eles vão indicar que esse chakra está com uma energia alta. Só que esse alto ele não é benéfico, tanto é que ele vai causar esses sintomas de dispersão de pensamentos, muito acelerado, uma confusão mental, ou às vezes até mesmo essa letargia. Então, para amenizar, a gente tem aí o óleo essencial de limão Tahiti ou limão siciliano, que é o óleo essencial do foco e da clareza, que vão promover esse foco aí e ajudar a organizar os pensamentos. Eu falo que o óleo essencial de limão, já viu quando você tá com o vidro que ele tá embaçado, aí você passa um pano assim e desembaça? Então eu falo que ele tem muito essa questão, né? E você desembaça e você consegue enxergar o que tá do outro lado, as coisas ficam claras e ficam organizadas. Precaução, ele é fotossensibilizante, ou seja, em contato com a pele, em contato com o sol, vai manchar, tal como mancha o limão. A menos que esse óleo seja LFC, né? Que ele passa por um processo que é livre de furano cumarino, que são esse componente furano cumarino que vai fazer com que esse óleo tenha essa pigmentação se for em contato com o sol. E se o óleo for livre disso, então é um óleo aí que também a gente pode já ter uma segurança para quando o assunto é uso tópico. Eu quero um óleo essencial meio termo, não é nem para intensificar, nem para amenizar, mas para dar aquela equilibrada geral que eu não sinto, que eu não tô nem lá nem cá, mas eu quero dar aquele alinhamento, aquele centramento. O óleo essencial de louro, que é o óleo do merecimento. Ele vai ser o óleo, então, equilibrador desse chakra e ele traz a sabedoria dos nossos ancestrais, né? E falando que essa sabedoria, ela continua, é um fio condutor que continua no nosso ser. Claro também que a gente precisa romper com aquilo que é necessário, com os padrões, né? E honrar, assim, os nossos ancestrais. E ele vai promover essa coragem, confiança, objetividade. É um óleo também contraindicado para gestante, crianças até 7 anos, e ele é sensibilizante à pele, né? Então, a gente nunca deve usar em concentrações maiores do que 0,5 quando o assunto é aplicação dérmica. Como eu utilizo esses óleos? A gente segue um padrão dessas aulas e vocês vão ver que nas aulas anteriores a gente sempre vai falar para usar 2 gotas do óleo essencial escolhido ou para intensificar, ou para equilibrar, ou para amenizar. Porém, nesse caso, como a gente está falando aqui de utilizar no rosto, né, que é uma pele que tem uma sensibilidade maior, a pele do rosto ela é diferente, né, da pele das outras regiões do nosso corpo. Então, nesse caso, a gente vai usar 1 gota do óleo essencial de salves clareia ou do limão,
ou do louro, e se for do limão, usa à noite, evite exposição solar na região por 12 horas, exceto se for um óleo LFC, diluídas em 10 ml de óleo vegetal da sua preferência. E aí você pode também, que eu adoro, eu falo que quando o assunto é emoção, é o emocional, essa relação com o sistema límbico, é colocar numa fitinha olfativa, bolinha de algodão, um pedacinho de papel, ficar ali inalando aquele óleo essencial, né? E se for uso tópico, fazer a massagem aqui, na região desse chakra, em posição de mãos, pode colocar pedrinha. E aí eu sugiro você mantrar nesse momento: eu confio em minha intuição e sigo sua sabedoria ancestral, entendo o verdadeiro significado das situações da vida. Se você não tem papel e caneta aí, dá uma pausa nesse vídeo, pega um pedaço de papel, uma caneta ou um bloquinho de notas do seu celular, que agora nós vamos avaliar, vamos ver se o seu Agnya Chakra está equilibrado ou desequilibrado. Eu vou fazer algumas perguntas a seguir e você vai responder para essas perguntas sim ou não. E se o resultado, se você tiver 4 respostas ou mais, sim, pode sim indicar um desequilíbrio em Agnya Chakra. Então, vamos lá? Você se sente uma pessoa desconectada da realidade? Você tem uma memória fraca? Você é aquela pessoa esquecida? Você se sente confuso? Você tem problemas de visão? Você tem dificuldade para se concentrar? Você tem pesadelos? E aqui é importante observar, tá, gente? Às vezes ter pesadelo uma vez ou outra pode estar relacionado a algo que aconteceu no seu dia, né? Mas é uma regularidade. Você é uma pessoa que sempre tem pesadelos? Você costuma interpretar mal as situações? Você costuma ter dores de cabeça? Você é aquela pessoa analítica demais? Você se considera uma pessoa de mente fechada? Você duvida da sua intuição? E aí, coloca nos comentários aqui para mim, quantos sims e quantos nãos. E aí, tá desequilibrado aí esse chakra? Se tiver, você já sabe aí, ó. Nos slides anteriores tem a dica aí essencial aí, aromática, para ajudar você nesse caminho, além do recurso de utilizar as pedras nessa região. Então, aquele resumão aí, nessas considerações finais, Agnya Chakra é aquele chakra que nos convida a direcionar a mente para um ponto de foco onde naturalmente vai surgir aí a clareza e a serenidade. Quando estamos despertos nessa energia, a gente é capaz de acessar a verdade que habita no nosso interior e nos aproximamos da experiência da unidade, indo além dos conflitos da nossa mente racional. E é nesse estado que se revelam a intuição, o conhecimento interior e as percepções sutis, como a clarividência. E quando em desequilíbrio, esse chakra pode se manifestar através das dificuldades de concentração, confusão mental e limitações da percepção. Aqui, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo, são as referências bibliográficas que eu sempre uso como base aí, né, de estudo para elaboração dessas aulas aqui para vocês. E vejo você no próximo slide agora. Ai, já tô ficando saudosa dessa série. Pensar que o mês que vem nós vamos pro Sahasrara, o último para essa finalização. Espero que você que está acompanhando até aqui esteja gostando dessa série. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe nos comentários. Eu vou adorar ressoar com você, eu vou adorar responder. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo e achou que vai fazer sentido para alguém, compartilhe. Vamos aí disseminar essas sementinhas. Gratidão e lembre-se que as nossas jornadas se entrelaçam aqui. O meu coração, o sol do seu coração. Vamos juntos?